Olá! Hoje é dia de ficar em casa, mas também é dia de contação de histórias. As de hoje são dedicadas a todas as pessoas que realizam o autocuidado e, desta forma, cuidam do próximo. A primeira delas é uma lenda contada em várias regiões da África e da Ásia, presente nesse Livro das Virtudes 2, O Compasso Moral, organizado por William Bennett. Um som por um perfume. Um pobre viajante parou ao meio-dia para descansar à sombra de uma frondosa árvore. Ele viera de muito longe e sobrara apenas um pedaço de pão para almoçar. Do outro lado da estrada havia um quiosque com tentadores pastéis e bolos. O viajante se deliciava sentindo as fragrâncias que flutuavam pelo ar, enquanto mascava seu pedacinho de pão dormido. Ao se levantar para seguir caminho, o padeiro subitamente saiu correndo do quiosque, atravessou a estrada e pegou pelo colarinho. "Espere aí", gritou o padeiro. "Você tem que me pagar pelos bolos." "Que é isso?" protestou o espantado viajante. "Eu nem encostei nos seus bolos." "Seu ladrão!" berrava o padeiro. "É perfeitamente óbvio que você aproveitou seu próprio pão dormido bem melhor só sentindo os cheirinhos deliciosos da minha padaria. Você não sai daqui enquanto não me pagar pelo que levou. Eu não trabalho à toa não, camarada." Uma multidão se juntou e instou para que levassem o caso ao juiz local, um sábio. O juiz ouviu os argumentos, pensou bastante e depois ditou a sentença. "Você está certo", disse ao padeiro. "Este viajante saboreou os frutos do seu trabalho e julgo que o perfume dos seus bolos vale 3 moedas de ouro." "Isso é um absurdo", protestou o viajante. "Além disso, já gastei meu dinheiro todo na viagem, não tenho nem mais um centavo." "Ah", disse o juiz, "neste caso vou ajudá-lo." Tirou 3 moedas de ouro do próprio bolso e o padeiro logo avançou para pegar. "Ainda não", disse o juiz. "Você diz que este viajante meramente sentiu o cheiro de seus bolos, não é?" "É isso mesmo", respondeu o padeiro. "Mas ele não engoliu nem um pedacinho." "Já lhe disse que não." "Nem provou nenhum pastel." "Não." "Nem encostou nas suas tortas?" "Não." "Então, já que ele consumiu apenas o perfume, você será pago apenas com o som. Abra os ouvidos para receber o que você merece." O sábio juiz jogou as moedas de uma mão à outra, fazendo-as retinir bem perto das gananciosas orelhas do padeiro. "Se ao menos você tivesse a bondade de ajudar esse pobre homem em viagem", disse o juiz, "você até ganharia recompensas em ouro no céu." Essa foi a primeira das histórias. A segunda história eu vou contar de memória. Um casal completava bodas de ouro, 50 anos de casado. E como habitualmente faziam, sentaram-se para tomar o café da manhã. A mulher passou manteiga na casca do pão e ofereceu ao marido, ficando apenas com o miolo. Ela sempre quis comer o miolo, mas por amor ao marido, sempre lhe deu a casca do pão. Ao receber a casca do pão, ele abriu um sorriso e agradeceu pelo presente, porque ele sempre quis comer a casca do pão, era a parte mais saborosa do pão para ele. Só que ele imaginava que a esposa gostasse mais da casca do pão. Então, eles acabaram passando 50 anos sem fazer aquilo que realmente gostavam, sem comer a melhor parte do pão, segundo a opinião de cada um. A terceira história está nesse livro, Momentos de Fé, organizado pelo padre Marcelo Rossi. O pãozinho. Há muitos anos houve um período de grande fome no mundo e os pobres sofriam muito sem ter o que comer. Um homem rico que amava crianças chamou 20 delas e disse: "Nesta cesta, um pão para cada um de vocês. Peguem e voltem todos os dias, até passar esta época de fome. Vou lhes dar um pão por dia." As crianças estavam esfomeadas.
partiram para cima da cesta e brigaram pelos maiores pães. Nem se lembraram de agradecer ao homem que tivera tanta bondade para com elas. Após alguns minutos de briga e avanço nos pães, todos foram embora correndo, cada um com seu pão, exceto uma menininha chamada Maria. Ela ficou lá, sozinha, a pequena distância do homem. Então, sorrindo, pegou o último pão, o menor de todos, e agradeceu de coração. No dia seguinte, as crianças voltaram a se comportar pior do que no dia anterior. Maria, que não entrava na confusão, ficou somente com um pãozinho bem fininho, que não era nem a metade do tamanho dos outros. Porém, quando chegou a casa e a mãe foi cortar o pãozinho, caíram de dentro 6 moedas bem brilhantes de prata. "Oh, Maria!" exclamou a mãe, "deve haver algum engano. Esse dinheiro não nos pertence. Corra o mais rápido que puder e devolva-o ao seu verdadeiro dono." Mas Maria correu para devolver o dinheiro. Mas quando deu o recado da mãe, o Senhor lhe disse: "Não, não foi engano nenhum. Eu mandei colocar as moedas no menor dos pães para recompensá-la. Lembre-se sempre que as pessoas que se contentam com o menor pedaço e ainda lembram de agradecer por ele, vão receber muitas bênçãos, bem mais valiosas que o dinheiro que você encontrou neste pão." Então, todas as histórias têm por base um pãozinho. E nós vamos refletir acerca do egoísmo, aquelas pessoas que se colocam como centro de tudo e somente os seus sentimentos, as suas necessidades é que importam. Um egoísmo lógico, em que não submetem o seu juízo ao juízo que os outros fazem. Um egoísmo estético, porque somente o seu próprio gosto satisfaz. E moral, porque só se preocupa com o que lhe dá benefícios. Na primeira história, nós vimos o que? Um viajante cansado, em meio às dificuldades, sem dinheiro, com pouquíssima comida, o que era um pão, dormido naquela situação. E aquele dono de padaria, ele ainda queria usufruir do cheiro que ele havia sentido. Imagine o cúmulo da ganância, o cúmulo do egoísmo, não é? Ele percebe que ele está ali parado, se apropriando daqueles aromas e precisa cobrar, ao invés de ajudar. E o juiz lhe dá uma bela lição. Então, se você quer cobrar pelo cheiro, você vai receber o pagamento somente com o som aqui das moedas caindo na minha mão. Quantas oportunidades são perdidas em que as pessoas podem, de fato, ajudar umas às outras. Na segunda história que eu guardo na memória, daquele casal que completava 50 anos, eles passaram toda uma vida achando que faziam o bem um para o outro, que cada um deles comia a melhor parte do pão. A esposa sempre quis comer o miolo, mas dava o miolo ao marido. E ele, por sua vez, ao receber o miolo, achava que a mulher gostava mais da casca. Então, a falta de comunicação também é responsável por alguns enganos. Então, nessa demonstração de desapego que ambos exerciam, quando um abria a mão da casca e o outro, do miolo, o que eles estão fazendo, na verdade, é um gesto de egoísmo, porque saber ouvir o outro, suas demandas, suas necessidades, também é de suma importância. E a gente finaliza com a terceira história, aquela menininha que é sempre a última a se servir, mas pega o menor pão e ainda agradece. O gesto de gentileza, de compaixão que aquele homem rico teve num período de fome. No dia seguinte, a mesma coisa, o menor pãozinho. E aqui a gente acaba visualizando o que diz a parábola, né? Se a pessoa é fiel no pouco, será confiado mais a ela. Então, essa menina foi recompensada pela sua bondade também, de aceitar com resiliência o que ela ainda iria dividir com a mãe.
Então, nesse gesto também não há egoísmo algum. Não existe uma vacina ainda que evite a Covid-19, assim como não há uma vacina para o egoísmo. Então, determinadas atitudes que as pessoas têm tomado ultimamente são totalmente egoístas. Quando eu dediquei no início as histórias para aquelas pessoas que exercem o autocuidado e acabam cuidando do próximo, é exatamente por isso que quando não há autocuidado, que a gente visualiza, que a gente observa são gestos de egoísmo. E esse egoísmo acaba colocando em risco pessoas que seguem as orientações corretamente, que só saem quando há uma necessidade para um mercado, para uma farmácia. Então é preciso ter o olhar atento, gestos de compaixão. E somente dessa forma a gente vai poder saborear o pão da unidade e vencer esse momento que estamos vivendo atualmente. Então, que essa seja uma reflexão que agregue informações à sua vida, que você modifique suas atitudes, porque ainda não temos uma solução. Vem comigo, conta uma história.